passando aqui. Então, vamos para uma demo aqui. A gente vai ver tudo isso que a gente falou agora no ponto 2, sobre tipagem e inicialização default. Deixa eu abrir aqui o meu exemplinho. Então, vamos lá. Cadê o VS Code? Tá aqui. Vamos criar aqui um fontezinho aqui, tipagem, TLPP. Faço o meu include TLPP core, TH. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui já um exemplinho que eu tenho simples pronto aqui, que é onde eu defino vários tipos de declaração de variável, né? Eu tenho uma variável estática com um tipo definido, tem variáveis locais com tipo definido e inicialização default também, desculpa, inicialização definida. E tenho aqui, né, uma variável private e uma variável pública. Botei vários tipos diferentes aqui para a gente ver o resultado que a gente tem ali no nosso console, tá? Então, eu defini uma variável aqui como caractere, uma numérica, um array, um JSON, eu já inicializei ele também, senão ele ia vir como new. O array também, né? Se eu não inicializasse, ele não ia funcionar. Peguei uma classe de binário aqui, a hashmap, tipei ela também, e uma data aqui, coloquei o tipo dela. Deixa só ele compilar aqui. Compilou, beleza. Então, se eu chamar aqui a minha função, o underline tipando variáveis, aqui a gente vai ver já o funcionamento. Tá. Então, a gente tem aqui, ó, cvar é uma variável caractere, inival é uma variável numérica, avar é uma variável de array, jvar variável JSON, uvar objeto, e devar uma variável de data, tá bom? Então, o val type está aí também para a gente ver os tipos bonitinhos conforme aquela tabela que a gente trabalhou lá. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu abrir. Cadê o comentários? Sumiu minha abinha de comentários. Mas beleza, se alguém comentar aí, a Ana me dá um grito aí. Tá. A gente vai ver agora aqui tipando funções, né? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que a gente trabalhou lá naquele exemplo da apresentação. Eu tenho uma função que retorna... Vocês estão vendo direitinho o código? Quer que aumente o zoom? Acabei não perguntando isso. Tá dando para ver direitinho? Tá sim, Gabriel. Tá dando, né? Tá. Então, beleza. Eu tenho uma função aqui que retorna um tipo numérico, tá? Eu tenho aqui uma outra função que retorna um lógico, mas para a gente é relevante aqui no nosso exemplo. O relevante é isso aqui, ó. A gente tem variável caractere, uma variável de duas variáveis que são caractere. E aí eu estou tentando fazer o seguinte, olha, jun cresult recebe o I love TLPP, né, texto aqui, mais o resultado dessa função. Se a gente vier aqui tentar compilar, a gente já vai ter um erro aí retornado pelo server, que ele não vai deixar isso acontecer. Vamos ver isso acontecendo. Tá bem lentinha a compilação no ARPI aqui. Tá, ó. Então a gente viu aqui o erro que aconteceu. Ó. Ele não deixou você compilar isso porque o tipo C é incompatível com o tipo N, tá? Então não vai passar esse tipo de construção. Para você passar aqui, você teria que colocar um cval to char para ele conseguir compilar. E aí todas essas, como eu comentei, né, todas essas regras, elas estão lá na documentação da TEC, da compatibilidade entre os tipos, tá bom? Deixar ele responder aí, beleza, agora eu consegui compilar o meu projeto. Beleza?
Vamos ver isso agora acontecendo com classe, tá? Vamos pegar um exemplinho aqui que eu construí para a gente de classe. A partir daqui, eu tenho uma classe chamada classe tipada, onde todos os meus atributos têm um tipo e todos os meus métodos têm um tipo. E aí eu coloquei o new aqui para receber 10, o ndata, né, receber 10, o cdata vai receber teste, e aí eu tenho mais três métodos aqui, que um é para pegar o getInData, o outro getCdata e o outro getDataTest. E aí o que a gente vai fazer? O getInData vai retornar o ndata, o getCdata retorna o cdata, e o getDataTest ele vai receber na verdade, desculpa, esse aqui é para a gente fazer, de fato, o nosso teste ali. Definir o tipo de todo mundo aqui, como a gente viu no exemplo, né? Eu defino o tipo, tanto a declaração como a implementação. E aqui eu tenho uma user function para testar essa nossa classe. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu declarei aqui um oClasse como objeto, e aí eu instancio essa minha classe. Tem o nValue, tem o cValue, e ambas variáveis aqui vão receber um getInData, o outro getCdata, tá? Então aqui, ó, o getInData é uma variável numérico, então tem que trabalhar com numérico. getCdata, caractere, caractere, tá bom? Isso aqui, se eu compilar de cara aqui, ele vai funcionar. Tá. Aqui, por exemplo, ó, por mais que eu estou retornando um caractere e o meu dado é numérico, eu estou fazendo a conversão. Então, ele vai passar essa construção aqui. Gabriel, Oi? o Diego está fazendo uma pergunta aqui. Tá, deixa eu abrir o chat aqui. Beleza. A função empty pode ser utilizada para verificar se uma variável é nil. Então, Diego, a função empty, o pessoal costuma usar ela para isso, só que nem a TOTOS recomenda empty ser usada para comparação de nil, tá? Agora, se vai dar erro no TL++, por ser eu não lembro agora se ela é de binário ou ela é de framework. Se ela é de framework, provavelmente vai dar erro. Agora, se ela é de binário, acredito que não. Ele vai passar sim. Mas não é recomendado, tá? Você fazer comparação, usar o empty para ver se é nil, tá bom? Não, por mais que funciona, não é uma recomendação aí que a DVPL, né, ele traz. Mas eu só precisaria confirmar de cabeça, não lembro se ela é de framework ou de binário. Eu acredito que é de binário, tá? Que é de framework que começa com FW, né? Empty é binário. É binário, né? Então acredito que vai passar sim. Ele vai ter esse tratamento aí. Tá bom? Mas, como eu disse, não é recomendado. Usa o val type com U para ver se passa, beleza? Não é recomendado, não. Tá bom. E obrigado aí, o Hernani, também. Então, aqui a gente conseguiu compilar, né? Como eu estava comentando, caractere, por mais que seja uma variável numérica, ele vai tratar. Agora, vamos fazer isso aqui dá erro na hora de compilar. Eu estou pegando a minha variável ndata e estou passando um dado caractere. E isso eu estou falando agora de classe, né? Eu estou atribuindo método aqui, estou trabalhando com método, variável, propriedade, enfim. Vamos ver todo mundo trabalhando junto para ver se a validação aqui vai acontecer mesmo. Deixar ele compilar aqui. Ó, beleza, já temos aqui o nosso problema. Ele falou o quê? Incompatibilidade entre os tipos N e C. Então, eu tenho uma variável numérica e eu estou tentando passar um método que o meu tipo dele já como caractere. Então, ó, meu tipo getCdata é caractere. Então, eu não vou conseguir fazer essa atribuição de dados. Não consigo atribuir um caractere para uma variável numérica, tá bom? Então, a gente viu aqui acontecendo
esse problema aqui já. Então, vai acontecer isso dentro do método, fora do método. Se eu pegar, por exemplo, essa propriedade ndata e colocar como caractere e tentar usar aqui, ele vai dar erro também. Então, a gente está trabalhando está caminhando, né, para ser cada vez mais fortemente tipado aqui o nosso TL++, nosso querido TL++. Temos aqui mais um exemplo, também que a gente pegou ali da nossa apresentação, tipando parâmetros, onde aqui eu tenho parâmetro 1 como caractere, um parâmetro 2 aqui, né, um dpar2 como data, a minha função retorna um caractere, e aqui eu estou atribuindo, né, um texto, 2 pontos, uma data, e aqui eu falo, eu passo para ela um nome, uma data de nascimento, e ele vai compilar. Agora, se eu tentar passar mais de no caso, mais de 2 parâmetros, a gente vai entrar naquele outro erro que a gente comentou. Ele também valida a quantidade de parâmetros que eu estou passando para a minha função. Então, estou tentando compilar esse cara aqui. Lembrando, eu recebo apenas 2 parâmetros e estou tentando passar 3 parâmetros, tá bom? Vamos ver aí ele dá o errinho. Beleza, ó. Muitos parâmetros usados na função que foi chamada aqui. Então, o problema aí exatamente na... Opa, ele deu na linha errada aqui o erro. Mas a gente vê aqui que ele falou aqui, ó, linha 89. Então, não consigo fazer esse tipo de coisa, tá? Pode ser que comece, como eu falei, você pegar um fonte, talvez seu ADVPL, já renomear para TL++ e compilar, pode ser que ele pipoque alguns erros aqui que você não iria esperar. Você não estaria esperando. Deixa eu comentar esses caras aqui para não atrapalhar o nosso exemplo aqui. Beleza, eu não vou executar aqui o exemplo todo, a gente já viu esse comportamento, mas aqui basicamente se eu estivesse passando um tipo diferente para a função, ele também ia dar erro, porque a variável é caractere, então ela só pode receber caractere, enfim, para não repetir esse mesmo teste que a gente já fez. Vamos falar agora sobre o Variadic. Vamos ver ele funcionando. O Variadic, bem simples, eu vou até fazer ele aqui, se o meu server deixar, eu vou fazer ele em modo de debug aqui para a gente ver. Eu estava com uns probleminha na hora de debugar aqui, então acho que vai passar aqui. Às 10h30 agora a gente dá uma pausa para ir no banheiro rapidinho, tomar uma água, para não ficar muito maçante aqui. Tudo bem. Beleza. 5 minutinhos? Isso, acho que 5 minutinhos dá para... Tá bom, então. Beleza. Então, ó, compilei aqui o meu projeto, vou testar aqui para a gente ver ele funcionando. Basicamente, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho uma variável cpy na minha função fVariadic e eu tenho uma variável hparams. Por que h? Porque h é o tipo, né? Na tabelinha de tipos ali, h é a sigla do Variadic. Mas não necessariamente sou obrigado a colocar H aqui, tá? É uma questão de semântica para que a gente acaba sendo acostumado já há um tempo, colocar o tipo aqui como a primeira letrinha dos parâmetros. Então eu passo quem é o pai e quem são os filhos. Filhos, posso passar N filhos. Então eu não tenho uma quantidade fixa. Eu poderia passar um array aqui. Poderia passar um array também, não faria diferença. Mas aí o tratamento seria diferente aqui no caso. Mas aqui eu estou implementando um exemplo com o Variadic, né? Um exemplo muito simples, mas que talvez tenha alguma utilidade mais complexa em algum projeto de vocês. Então eu estou passando aqui o pai Gabriel, filho A, filho B, filho C, filho D. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu entro aqui no meu debug, né, eu recebo o pai, lembrando que eu falei, né, a gente tipou a variável antes do Variadic,
E aqui dentro do VaryEdic, ó, percebam que é um objeto, como eu falei. E aqui eu tenho a quantidade de argumentos que eu passei, então passei 4 filhos ali. E aqui dentro da propriedade vargs, um array com todos os filhos que eu passei. A partir daí é tratamento de array e, né, manipulação de array aqui. Eu já sei a quantidade de registros que eu tenho, então eu simplesmente vou lá, percorro cada um deles. E aí, se eu vier aqui no meu server, eu estou printando, né? O pai Gabriel, filho 1, filho A, filho 2, filho B, filho 3, filho C, filho 4, filho D. Então, um exemplo simples aqui, mas para a gente ver o funcionamento aqui do VaryEdic, tá? Que pode ter alguma utilidade aí para vocês no futuro. Como eu disse, N argumentos, tanto 1 quanto 2, até mesmo 0 argumentos, tá? Eu posso trabalhar aqui. Eu não sou obrigado a passar um argumento só porque eu tenho o VaryEdic, tá bom? Para isso que a gente tem a vcount aqui para saber quantos tem. Então, esse aqui é o nosso VaryEdic. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade. E o nosso último exemplo aqui, que a gente está falando de tipagem e inicialização default, agora a gente vai falar sobre a inicialização default. Aqui eu vou apenas compilar para a gente demonstrar, mas a gente vai ver que percebam que eu não estou atribuindo nenhum dado às minhas variáveis. Eu apenas estou tipando elas, né, declarando e tipando as minhas variáveis. E aí eu tenho já meus retornos esperados. Se eu tipar uma variável como nvar e não vier nada, por exemplo, se ela não viesse como 0, o meu resultado aqui seria nil. Eu não teria... dá até para a gente fazer um... Deixa eu colocar no debug aqui, que a gente vê também os valores, né? Para a gente já ver os valores ali sendo implementados. Deixa ele debugar ali. Então, beleza. Antes da gente ver a saída aqui, ó, por exemplo, vamos ver o nvar. Ah, desculpa. Tá com o numérico de JSON, eles estão com alguns problemas de inspeção no debug. Vou fazer diferente aqui. Deixa eu colocar aqui esse Vault Char para ele mostrar o conteúdo. Não vou conseguir debugar isso. A gente ainda está com alguns colaterais no... Opa, aqui vai dar aí, ó. No server. De novo. Nossa, está muito lento. Tá, feito. Então, inicialização default. Tá, beleza. Nem todos ali ele tem um valor para apresentar, mas olha, o nvar, por exemplo, que ele tem uma inicialização default, ele veio como 0, e o tipo dele é n. O array, né, ele não inicializa, então não veio nada. Então, ó, por mais que eu estou passando um val type num array e tipei ele como array, ele ainda não é array, ele é indefinido, ele é nil nesse momento, tá? No caso, se eu pegar um array e tentar comparar com o nil, aí ele vai passar, porque ele não tem inicialização default. Mas pode ser que um dia a tech implemente uma inicialização default para array, para iniciar o array como vazio. Tinha isso, mas eles já tiraram, não ficou muito tempo, não. O lvar, por exemplo, uma variável lógica, ele já inicializou como f. Lembra que eu não inicializei em nenhum momento essas variáveis aqui, e ela já é lógica. Jvar ou var, né, JSON e objeto também vem como new, e o dvar vem com a data inicial aqui, né, 12/31/1899, e já vem com tipo D. Então aqui a gente viu a inicialização default acontecendo, tá? Então é importante, o numérico, né, se eu pegasse um caractere aqui também acontecia a mesma coisa, o caractere ele tem inicialização default,
Então, a gente ia ver um aspazinho ali, um texto vazio. Beleza? Então, a inicialização default acontecendo. E lembrando, né? Tipos que não têm inicialização default, ele vai inicializar com new. E aí ele só vai receber o tipo, ele só vai receber, por exemplo, o array aqui. O array só vai virar A, né, a sigla A aqui no val type, quando você inicializar o array. Então, quando eu pegar aqui o meu array e passar aqui a inicialização dele, a partir desse momento ele vai ficar com o val type A, tá bom? Nesse momento aqui ele ainda ele não é. A gente pode até ver isso aqui acontecendo também, e eu vou botar mais um exemplo aqui, eu vou botar um cvar caractere. Opa. Vamos ver aqui ele acontecendo. Opa. Ó, percebam agora que o avar, que antes vinha como U, né, não definido, agora o avar ele vem como A. Por quê? Porque agora eu inicializei ele. Então, tipos que não têm inicialização default só vão receber a sua siglinha de tipo ali no val type quando eles forem inicializados. E aqui a gente vê o exemplo do cvar. Acabou que ele ficou com um espaço vazio aqui, mas ele recebe se a gente passar o mouse aqui, ele não... Inclusive o próprio val type aqui mostra que é um caractere mesmo, ele não veio como new. Tá bom? Então, finalizamos aqui a demo na nossa parte de tipagem de dados e inicialização default. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tópico, tá? A gente não vai falar mais sobre tipagem agora, vai mudar o assunto. Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade aí.